Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia, eu estou nesse projeto de comentar artigo por artigo do nosso Código Penal brasileiro e hoje eu vou comentar o artigo 40, que aborda o tema legislação especial. Vamos à vinheta e já entra no caput. Ok, pessoal, vamos ao caput do artigo 40, legislação especial. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Então, pessoal, o artigo 40, ele abre falando sobre a legislação especial. O que seria essa legislação especial? A LEP, que é a Lei de Execução Penal, número 7.210, de 11 de junho de 1984, tá? É importante conceituar o que é a LEP, quais os objetivos da LEP, que é a Lei de Execução Penal, para entender melhor esse artigo. Ele abre falando que a LEP, que vai regularizar os artigos 38, que fala sobre direitos do preso, e o 39, que eu já abordei no último vídeo, que é trabalho do preso, que é a LEP que vai regularizar isso. Ele abre falando isso, o artigo 40. O que é a LEP? A Lei de Execução Penal é um ramo autônomo do direito, que tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. Do condenado e do internado, né? Embora a execução penal inegavelmente está vinculada ao direito penal e ao processo penal, ela é um ramo do direito com autonomia científica, legislativa e jurídica. Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito penitenciário, cabendo à União as normas gerais e aos Estados a legislação suplementar. Repito, pessoal, cabendo à União as normas gerais e aos Estados a legislação suplementar. A preocupação com a integração social do condenado irradia por toda a LEP. Nunca pode se perder de vista que a pena também tem a finalidade de ressocialização do condenado. E para reforçar essa missão, o Estado vai contar também com a ajuda da comunidade. Pois nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes à criminalidade e à pena estaria completo sem um apoio comunitário. Buscando esse apoio, a LEP, a Lei de Execução Penal, elenca o patronado e o conselho da comunidade como órgão da execução penal. A LEP cuida da integração social do condenado e do internado, ou seja, aplica-se a pena e também a medida de segurança. É um erro comum, pessoal. Quero abordar isso aqui. Achar que a LEP só se aplica à pena privativa de liberdade. Não. A LEP cuida da pena, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, e também da medida de segurança, que pode ser restritiva ou detentiva. E ambos são espécie do gênero sanção penal. Tá? Quando a gente fala do artigo 40, quando ele abre aqui, eu gosto sempre de estar com o Código Penal na mão, porque sempre, para não esquecer nada, nenhum detalhezinho. Eu gosto de comentar nas minúcias mesmo. Quando ele fala aqui, ó, ele abre o artigo, ele fala o seguinte, ó.
A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso. A LEP, pessoal, como eu expliquei os objetivos, ela regulamenta os direitos e deveres do preso, é um fato, tá? Ela fala das questões de progressão de regime, de regressão de regime, e a LEP é que vai especificar os direitos e deveres do preso. O trabalho do preso, eu já falei aqui, ele é obrigatório, e é sempre bom diferenciar, eu já falei isso aí, já ficou até meio cansativo, diferenciar trabalho obrigatório, que é um dever do preso. Por quê? Porque o preso que trabalha, ele vai ter benefícios, a cada 3 dias que ele trabalha, ele vai ter 1 dia de remissão, a cada 12 horas de estudo, ele vai ter 1 dia de remissão. Então, quanto mais o preso trabalha e estuda, mais ele fica preparado para se reeducar, para voltar para a sociedade. Por isso que o trabalho do preso ele é obrigatório. E isso é constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição. Porém, não pode se confundir com trabalho forçado, tá, pessoal? Trabalho forçado, que é inconstitucional, obviamente, era aquele senhor feudal com aquele chapéu, que tinha os escravos. Até não é tão feudal assim. Nos dias atuais ainda existe. Já teve várias denúncias de pessoas que estavam fazendo trabalho escravo. Mas o trabalho forçado é aquele trabalho que a pessoa faz, senão ela vai tomar uma chicotada, faz sob coação de violência física, que não tem nada a ver com trabalho obrigatório. Por isso que a gente não pode confundir, tá bom? Eu falei aqui do Estatuto da Remissão. É o direito do preso a partir de um determinado tempo de trabalho, 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. Já falei sobre isso, não vou, só para repetir, para reforçar, tá, pessoal? Segundo o nosso professor Rogério Sanches Cunha, que eu até, pessoal, quero recomendar aqui, Direito Penal, parte geral, professor Rogério Sanches Cunha, tá chegando aqui, estou aguardando o correio me entregar, estou ansioso. Todo dia eu fico enchendo o saco dele e falo, professor, e aí? E aí? Ele falou, agora saiu, Ravi. Ele estava esperando uma lei ser aprovada. O pacote, o kit, né? O kit de leis, né? Penais, ele estava esperando. Saiu o pacote de leis para ele colocar uma lei lá, atualizar para sair. Mas agora já está no site da Juspodium, tá, pessoal? Rogério Sanches Cunha. Vamos lá. O que ele fala? O professor Rogério Sanches Cunha ele fala o seguinte: o artigo 40, ele é um artigo muito simples, é um artigo que em apertada síntese quer dizer o seguinte: quem vai definir, esmiuçar, detalhar os direitos e os deveres do preso é a legislação especial, a nossa LEP, a Lei de Execução Penal. Temos essa lei, que é a Lei 7.210 de 84, mas a LEP vai muito além de direitos e deveres do preso. A LEP diz, no artigo 40, que deve estabelecer as infrações disciplinares e as respectivas sanções. Cuidado, ele repete, né? A LEP também vai estabelecer as infrações disciplinares e as respectivas sanções. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Quem lê o artigo 40 fica achando que as infrações disciplinares só estão na LEP. E não. E não está correto isso. A LEP, para conseguir um ambiente saudável dentro do habitat prisional, ela busca alternar recompensa para os presos que apresentam mérito carcerário, né, que chamam mérito de comportamento, que tem um bom comportamento, vamos dizer assim, e ela apresenta sanções disciplinares para presos que apresentam deméritos, pessoal, faltas disciplinares. Aí ele repete, professor Rogério Sanches Cunha, ele repete. Preste atenção. A LEP,
para conseguir um habitat prisional saudável, ela busca alternar recompensa para os presos que possuem um bom comportamento, mérito carcerário, e ela apresenta sanções disciplinares para presos que apresentam deméritos, faltas disciplinares. Ok? Eu não vou editar não, vou seguir aqui que eu estou empolgado. É exatamente nessa distribuição de recompensas e sanções, é exatamente na distribuição de recompensas e sanções que a LEP vai tentar a harmonia dentro do habitat prisional. Agora, no que diz respeito às infrações disciplinares, preste atenção, pessoal. A LEP só anuncia as infrações etiquetadas como graves. As faltas graves estão no artigo 50, 51 e 52 do Código Penal. A LEP não anuncia faltas médias e leve. Isso fica a cargo da legislação local, lá do presídio. Então, repito, faltas médias e faltas leves fica a cargo da legislação local lá do presídio, tá? E as graves está no artigo 50, 51 e 52, faltas graves. Entretanto, né, então a lei, a nossa LEP, Lei de Execução Penal, só anuncia no seu artigo 50, 51 e 52 as chamadas faltas graves, tá ok? As respectivas sanções estão no artigo 53. São 5 sanções, pessoal. Advertência, repreensão, suspensão de direitos, isolamento e a sanção disciplinar mais grave, que é chamado a RDB. O que é RDB, pessoal? Regime Disciplinar Diferenciado. Então preste atenção, quais são as sanções quando um preso comete uma falta grave, quais são as sanções penais? São 5, eu vou repetir. Isolamento, repreensão, suspensão de direitos, e RDB, advertência e RDB. O que é RDB? Regime Disciplinar Diferenciado. As hipóteses de cabimento do regime disciplinar diferenciado, que é o RDB, estão no artigo 52, caput, 52, parágrafo 1º, artigo 52, parágrafo 2º do nosso Código Penal. A gente vai chegar lá ainda, pessoal. Cuidado, pegadinha de concurso, dica do professor Rogério Sanches Cunha, a nossa inspiração no canal. Regime disciplinar diferenciado não é regime de cumprimento de pena. Regime de cumprimento de pena, pessoal, é fechado, semiaberto e aberto, tá? RDB não é regime de cumprimento de pena, ele é um regime disciplinar diferenciado. É uma sanção penal para quando o preso comete uma falta grave. O regime disciplinar diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual diariamente por 2 horas para banho de sol. Não há previsão na Lei de Execução Penal para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno. Então, no RDB, ele fica lá na cela, ele não trabalha, não estuda. Não é um castigo, o RDB é um tratamento penitenciário mais severo, para uma falta mais grave, logicamente, né? Qual que é a dica do professor Rogério Sanches Cunha? Quando você for no Código Penal, vai perceber que as penas têm prazo prescricional. Interessante isso, pessoal. Em regra, as penas prescrevem, salvo 2 casos de infração penal imprescritíveis. Em regra, as penas prescrevem. Quando você vai lá na LEP, não encontra prazo prescricional, isso é um fato. Porém, as infrações disciplinares prescrevem. Agora, isso não significa
desculpa, como não está lá na LEP, né, o prazo de prescrição, o STF mandou aplicar o menor prazo prescricional por analogia. Esse prazo é de 3 anos, tá, pessoal? Fazendo uma ressalva aqui, que é uma ressalva do professor Rogério Sanches Cunha. A fuga não prescreve. Porque senão, o detento fugia, esperaria ali 3 anos, 4 anos, estaria limpo, né? Mas não é assim, pessoal. Enquanto o agente não for recapturado, o preso está em infração disciplinar. E, nesse caso, a infração disciplinar se prolonga no tempo. O prazo prescricional da falta grave, fuga, só começa a contar a partir da recaptura. Ele foi recapturado, começa a contar o prazo. Porque senão prescrevia, né? O sujeito fugia e prescrevia. O restante das sanções penais prescreve sim, tá, pessoal? Como eu falei, o STF mandou aplicar o menor prazo prescricional por analogia, que são 3 anos. É isso, pessoal. Próximo vídeo a gente vai falar do artigo 41, tá? Quero agradecer, a gente ultrapassou 2 mil inscritos no canal. Quero mandar um abraço para o pessoal da Unifoco, que é você que está querendo impulsionar sua carreira, alcançar seus objetivos. A Unifoco é uma faculdade comprometida com o seu desenvolvimento pessoal e com o seu desenvolvimento profissional e com o seu desenvolvimento acadêmico. Tem vários cursos lá. Aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ravi 30% de desconto se você quiser fazer sua pós-graduação em Direito Penal, pós-graduação em Direito Constitucional, pós-graduação em Direito Civil. E tem outros cursos lá de graduação também, com professores altamente qualificados, tá bom? Um abraço aí pro pessoal da Unifoco, parceira do canal Advogado Completo. Um abraço a todos.